está sendo feito em paralelo também no curso lá do Álvaro e do Sebastião. Mas para quebrar um pouco a monotonia, eu vou desviar, para a gente voltar um pouco mais para o eletromagnetismo, sempre no âmbito do espaço de Minkowski, e aí na aula que vem a gente retoma, para não ficar muito monótono, só fazendo gerador e fórmula e forma de teoria de grupo. Eu vou voltar a um desvio que a gente pega de novo o eletromagnetismo e depois a gente retoma a estrada da teoria de grupo. Como a gente trabalhou bem nas aulas passadas, eu deixei vários exercícios, várias tarefas para vocês, a gente trabalhou bem a questão do espaço de Minkowski, as transformações de Lorentz no espaço de Minkowski, a estrutura de tensores no espaço de Minkowski. Hoje eu vou trabalhar um pouquinho mais ainda a discussão do espaço de Minkowski, né, Daniel? A discussão do espaço de Minkowski, turma daqui, só está faltando o Saulo e o Dória, então a turma da frente. Então, vamos voltar à discussão pelo espaço de Minkowski para a gente poder trabalhar um pouco, vamos ver como é que as equações de Maxwell elas vão sair diretamente aqui da formulação nossa do espaço de Minkowski. Então, vamos fazer uma revisão rápidazinha do chamado Teorema de Helmholtz. Sobre a decomposição de campos vetoriais. Então, o teorema de Helmholtz ele diz o seguinte: quando nós temos um campo, e vamos falar do teorema de Helmholtz em 3 dimensões euclidianas, tá? Espaço euclidiano tridimensional, como a gente vê no cálculo do RN, né? Então, o teorema de Helmholtz ele diz o seguinte: suponhamos que eu tenho um campo vetorial. Então, eu posso pegar esse campo vetorial, pode ser uma função de t e de x, né? E ele estabelece o seguinte, que um campo vetorial, quando a gente pega um campo vetorial, quais são os operadores diferenciais que a gente pode trabalhar em cima de um campo vetorial? Hoje eu vou falar um pouquinho devagar, não tão alto que eu estou meio rouco, eu ainda estou meio febril ainda, então não quero me cansar muito, tá? Então, vou até fechar aqui, eu estou com nas costas, minha febre aumenta. Então, a gente tira do campo vetorial, a gente tira a divergência e tira o rotacional. Quando a gente quer fazer inspeção sobre um campo vetorial, a gente tira a divergência do campo para saber se esse campo ele tem uma parte dele que tem linhas que saem de algum ponto, e tiramos o rotacional para ver se esse campo circula em uma certa região do espaço-tempo. Então, o teorema de Helmholtz diz que nós podemos sempre escrever um campo tensorial como a superposição de uma parte, vamos colocar assim, uma parte x, vou colocar aqui, eu posso sempre quebrar um campo vetorial em 2 outros campos vetoriais, com as seguintes propriedades. Esse aqui tem rotacional nulo. Então ele tem uma parte que tem rotacional nulo. E a outra parte é uma parte que tem divergência. Então a gente pode pegar um campo vetorial e decompor em um campo com essas características. Claro, o que tem, se esse campo aqui tem rotacional nulo, então em cada ponto do espaço, localmente, ele pode ser escrito como sendo um gradiente de uma certa função escalar, de uma certa função S, de dx, que eu não vou colocar dependência. Por quê? Porque o rotacional de um gradiente é 0. Então, se x tem rotacional nulo, esse x deve ser um gradiente de alguma coisa. Por uma questão de mera convenção, a gente coloca aqui um menos. Não era preciso colocar esse menos. É o rotacional. Eu posso incorporar esse menos na definição S. É um gradiente de um certo S ou de um certo sigma, que é um menos S. Esse menos é meramente uma convenção. Então, ele é o rotacional, ele é o gradiente de alguma coisa. Agora, se esse y tem divergência nula, ele deve ser o rotacional de alguma coisa. Então, vamos dizer, ele deve ser o rotacional de um certo W. Então, um campo vetorial, ele na verdade pode ser decomposto. Ele tem uma parte dele está contida no escalar,
e a outra parte dele está contida no vetor. Então, toda a informação sobre esse campo vetorial, ela está uma parte no escalar, uma parte no vetor. Esse escalar, ele é a parte que tem rotacional nulo. E esse vetor aqui é a parte que tem divergência nula. Então, a parte irrotacional é o gradiente de um escalar e a parte sem divergência é o rotacional de um vetor. Então, é a primeira coisa da decomposição de Helmholtz. Aí vocês podem dizer, mas observe que se esse cara aqui tem três componentes do vetor, esse cara tem uma componente. Então, um escalar está aqui. E esse cara tem três componentes. Então, na verdade, eu tenho quatro componentes. Então, eu ganhei informação que eu não tinha. Né? O A tem três componentes. Eu estou dizendo, uma coisa com três componentes é igual a uma coisa com uma componente, mais outra coisa com três componentes. Então, eu estou super abundante de informação. Mas aí a gente pode observar aqui o seguinte. Esse W, ele não é único. Ele é ambíguo. Porque se eu jogar em cima desse W o gradiente de alguma função escalar, se eu jogar em cima desse W um gradiente de alfa, o rotacional desse gradiente é zero. Então, eu tenho uma infinidade de W's que podem ser usados naquela parte ali. Qualquer W que difira um do outro, quer dizer, se eu disser isso aqui é um W', então qualquer W' que diferir do W pelo gradiente de um escalar, dá o mesmo resultado. Então, isso aqui está mostrando que esse W é sujeito a uma transformação que é uma simetria da decomposição. Quer dizer, eu posso fazer uma transformação em cima desse W, passo com outro W, que é independente do primeiro, mas não mudou a decomposição, porque o rotacional de W é igual ao rotacional de W'. Se eu pegar um W duas linhas, que é W mais o gradiente de um beta, uma função beta, esse W também é a mesma coisa. Então eu posso jogar à vontade um gradiente em cima do W sem transformar, sem perder a característica da decomposição. O nome dessa simetria, isso é o que a gente chama de uma simetria de calibre ou uma simetria de Gauge. É uma simetria, ou seja, é uma transformação que acrescenta o gradiente de uma função a um vetor sem alterar o que eu quero desse vetor, que é o rotacional. Então, isso significa o seguinte, é por isso que eu vou conseguir mostrar que eu não estou ganhando grau de liberdade, não. Eu tenho um aqui e três aqui. Não, na verdade eu vou mostrar que eu tenho dois aqui. Por quê? Porque se eu tenho, imagina que eu jogo aqui um certo W. Então, eu tenho um certo W. Aí, se eu jogar, aí eu tenho um rotacional desse W. Então, vou pegar essa transformação de W, linha, igual a W, mais gradiente de alfa. Então, se eu tiver um certo W, eu posso sempre jogar em cima dele um gradiente de tal maneira a eu chegar a um W. E eu posso tirar a divergência dessa equação aqui. Divergência de W' é igual a divergência de W mais o laplaciano de alfa. Depois mais tudo que eu vou. Um abraço aí, boa noite, boa noite. Então, isso significa que se eu começar com uma função W qualquer, eu posso sempre jogar um gradiente, eu posso sempre jogar um laplaciano, eu posso sempre encontrar uma função alfa, de tal maneira que o laplaciano de alfa seja igual ao menos o divergente de
de tal maneira a me dar a divergência de W' igual a zero, ou seja, eu vou poder sempre, se eu começar um campo, um W que não tem divergente nulo, eu posso jogar em cima desse W o gradiente de um alfa e acertar esse alfa para que eu chegue a um W' que tem divergente nulo. E aí, mas esse W' e esse W dão o mesmo resultado aqui. Tanto faz colocar o W ou W'. Mas eu posso sempre escolher um W' de tal maneira que tenha divergência nula. Porque se eu começo com um W que não é nulo, essa equação aqui tem solução, todo mundo sabe. Nós sabemos resolver essa equação aqui. Laplaciano de alfa igual a menos divergente de W. Se eu conheço W, ou seja, se eu conheço isso aqui é uma equação de Poisson, Laplaciano de alguma coisa igual a ρ. Isso aqui faz o papel de um ρ. Eu sei resolver essa equação. Vocês lembram lá do cálculo da física, da eletromagnetismo, da gravitação, da física 3, do cálculo? A gente sabe essa equação tem a seguinte solução. Laplaciano de uma função φ igual a um certo ρ de x. Como é que eu resolvo essa equação? Essa equação aqui tem a seguinte solução. Φ de x é igual a menos a integral de 3x' do ρ de x' sobre o módulo x menos x'. Só lembrar dessa relação aqui, se vocês estão lembrados, né? Que a função delta, né, Laplaciano, vamos só pensar aqui. Quando a gente pega, por exemplo, o potencial, né, a gente pega um campo, vamos pegar essa equação aqui. Divergente de E é uma carga na origem. Divergência de E igual a ρ, igual a ρ sobre ε0. Então, Q sobre ε0, delta de x, carga na origem. Tem uma carga na origem. Eu sei esse campo elétrico quem é. Esse campo elétrico, posso botar aqui. Sei que esse é menos gradiente de φ. Então eu sei que essa equação aqui é Laplaciano de φ igual a menos Q sobre ε0 delta de x. Mas aí eu sei esse problema. Eu sei o problema. Se eu tenho um campo elétrico de uma carga na origem, o campo elétrico é Q sobre 4πε0 R2 chapéu. Isso aqui é o campo elétrico de uma carga na origem. O potencial associado a esse campo, menos Q sobre 4πε0R. É isso? É. Quer dizer, R é módulo de x menos x', né? R2 é x menos módulo de x menos x' ao quadrado. Então, se eu tirar o campo é menos o gradiente do potencial. Quando eu tiro o gradiente disso aqui, aliás, aqui é o campo, então isso aqui. Então, o campo é menos o gradiente do potencial. Quando eu tiro o gradiente dessa função, dá menos 1 sobre R2, R chapéu. Menos o gradiente dá exatamente esse campo. Então, esse é o campo e esse é o potencial que satisfazem essa equação. Deixa eu escrever isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Só para mostrar que essa equação aqui sempre tem solução. Para essas condições, desde que a função ρ, né, seja uma função que cai a zero no infinito. Então, essa solução aqui, então isso aqui é verdade. O Laplaciano do potencial, que é Q sobre 4πε0. R é módulo de x, é o módulo de x, né? Tá? Na origem. Isso aqui é a distância. Módulo de x. Então, o Laplaciano desse escalar é menos Q sobre ε0, delta de Dirac, delta de x, delta de K. Tem 3 dimensões. Então, esse ε0 vai para esse ε0, então a gente tem essa relação. O Laplaciano de menos, o Q também cancela. Então, o Laplaciano de menos 1 sobre 4π módulo de x é igual, vou botar esse menos para lá, é igual a função delta de Dirac. Então, a gente tem essa relação. Claro, se eu quiser agora transformar isso aqui num x menos x0, x menos x', tanto faz, não importa. O importante é que a variável é x. Eu posso deslocar essa variável sem problema. Essa relação matemática persiste. Então, está aqui, ó.
eu sei do Laplaciano. No fundo, o Laplaciano do potencial coulombiano é a função delta de Dirac. Então, essa relação aqui está me dizendo justamente isso. Né? Se eu tirar o Laplaciano desse lado e tirar o Laplaciano desse lado, aqui tem um 4π. O Laplaciano de 1 sobre 4π módulo de x menos x' é menos o delta. O menos com menos bate, aqui dentro dá um delta. O delta mata a integral da rho de x. Então, a solução dessa equação é essa solução aqui. Basta eu integrar essa função no tempo, no espaço. O potencial do ponto x é a integral da densidade com essa chamada, nós vamos estudar isso depois, isso aqui é uma função de Green, mas devido a essa relação é que é importante. Então, com isso, essa solução, essa equação aqui, tem sempre essa solução. Se eu sei que o Laplaciano de uma função é um certo escalar, essa função é sempre dada dessa maneira em função desse escalar. Então é o meu problema. Qual é o meu problema? O meu problema é que se eu tenho um W que não tem divergência nula, então nós tínhamos visto isso. Se eu tenho um W, eu tiro a divergência dele, não é zero, a divergência desse W, vamos dizer assim, é um certo ρ, que é diferente de zero, ρ de x. Então eu posso sempre passar por um W', que é W, mais o gradiente de alfa. E a divergência, eu posso sempre passar para isso aqui igual a zero, porque se eu conheço o W e sei a sua divergência, isso aqui para mim é um pouco, isso aqui vai dar Laplaciano de alfa. Então eu posso sempre resolver essa equação. Laplaciano de alfa igual a menos isso, eu sempre sei que é alfa. Eu tenho essa equação aqui. Ó. Laplaciano de alfa é igual a menos ρ. Então é só resolver com essa equação. Então alfa tem esse menos aqui. Então, ok, menos fica mais. Alfa vai ser integral entre 3x' do ρ de x', 4π, módulo de x menos x'. Se eu tirar o Laplaciano disso aqui, dá menos o delta. Delta atuando na integral, cancela a integral, fica ρ de x, tem o menos, está tudo direitinho. Então, se eu começar com uma função W que tenha divergência não trivial, eu posso sempre passar desse W para um novo W que tem divergência nula. Então, quando eu faço essa decomposição, é lícito que nessa decomposição eu já faça essa decomposição dizendo que essa função W aqui é tal que a divergência de W é zero. Porque mesmo que eu começasse com um W que não tivesse divergência nula, eu poderia passar para um W que tem divergência nula às custas daquele alfa, às custas dessa simetria. Então, isso aqui é um vetor, mas um vetor com divergência nula é um vetor que satisfaz a uma condição. Então, isso aqui tira um grau de liberdade. Então, na verdade, isso aqui não é um vetor com 3 componentes independentes, é um vetor com 2 componentes independentes. Porque se o vetor tem divergência nula, ele não tem as 3 componentes independentes. ddx de wx, mais ddy de wy, mais ddz de wz é zero. Então, essa equação me amarra wz, por exemplo. Então, o teorema de Helmholtz está me dizendo o seguinte: todo campo vetorial pode ser escrito como sendo o gradiente de um escalar mais o rotacional de um vetor com divergência nula, onde então isso aqui me diz que esse cara aqui tem uma componente e esse cara aqui não tem 3 componentes, tem 2 componentes por causa da condição de divergência nula, tá certo? Então esse é o conteúdo do teorema de Helmholtz. Vamos generalizar isso agora para os espaços Minkowski. Mas antes disso, vamos ainda fazer uma dedução que vai ser útil para a gente generalizar para o espaço do Minkowski. Então, o que eu estou... Deixa eu apagar isso aqui. Então, o que nós estamos... Por isso que quando a gente pega um campo vetorial, as equações de Maxwell, por exemplo,
eu tenho divergência de E, rotacional de E, divergência de B, rotacional de B. Porque se eu quero determinar um campo vetorial, eu preciso conhecer dele a divergência e o rotacional. É o que esse teorema está me dizendo. Porque se eu tirar a divergência de A, ela vai ser menos o laplaciano de S. E se eu tirar o rotacional de A, o rotacional do gradiente é zero. Então você vai me dar rotacional do rotacional de dado. Mas todos nós lembramos no cálculo vetorial. O rotacional do rotacional de um vetor é o gradiente da divergência do vetor menos o laplaciano do vetor. Como esse vetor já é escolhido com divergência nula, esse termo não tem. Então isso aqui, o rotacional de A, na verdade, é menos o laplaciano de dado. Então, se eu conheço a divergência de um vetor, se a divergência desse vetor aqui é ρ, e o rotacional desse vetor é J, então eu sei quem é S e sei quem é dado. Então, no fundo, se eu sei quem é S e sei quem é dado, eu sei quem é o vetor. Vou mandar isso aqui. Então, S é real em D3x do ρ de x' na coordenada x', 4π módulo x menos x'. Então, S de x. Então, se eu tirar o laplaciano de S, o laplaciano você dá menos 4 menos delta, que vai dar o sinal menos, vai cancelar a integral, vai ficar exatamente aquilo. Então, na verdade, a parte S, o escalar S, ele é integral em D3. Mas quem é ρ? É a divergência de A. Então, aqui na variável linha. Então, isso aqui vai ser a divergência linha do A e x'. O A escrito nas coordenadas linha. Sobre 4π módulo de x menos x'. Então, o escalar, então eu preciso conhecer a divergência de um vetor para, no fundo, conhecer quem é a parte escalar desse vetor. E, por outro lado, eu preciso conhecer o J, eu preciso conhecer o rotacional de um vetor, porque se eu souber quem é o rotacional desse vetor, eu sei quem é esse dado. Mesma coisa, dado de x é a integral do 3x' do w de x' sobre 4π módulo de x menos x'. Ou seja, rotacional nas coordenadas linha do campo A, escrito nas coordenadas linha, sobre 4π módulo x menos x'. E aí, Sal, tudo bem? Desculpa, eu achei que era 6,5. A bobina chegou bem? Chegou, está super bem. Tá 3 graus. Já está em Grenoble? Já está em Toulouse. Ah, tem Toulouse. É, Só 3 graus. frio. Estava em Paris 3 graus, agora Toulouse eu não conheço Essa essa época, notícia. é um friozinho que vem essa época. Na primavera já cai uma nevezinha nessa época. Fora de Bonito, né? Legal, a Calma tá bem, né? Ah, está super bem relaxado, grande boa. Beleza. Vou mandar um abraço. Tá, um beijo. Mais Um abraço. Com certeza, mano. Entenderam então a essência do teorema? Então, quer dizer, por isso que a gente, quando escreve as equações de Maxwell, eu preciso dar a informação da divergência do rotacional. Quer dizer, a divergência do campo elétrico é a densidade de cargas, o rotacional do campo elétrico, agora eletrostático, é zero. E para o campo magnético, a divergência é zero e o rotacional é J, o campo magnetostático. Então, quando eu quero conhecer completamente um campo vetorial, eu preciso ter uma informação sobre quem é a divergência dele e sobre quem é o rotacional dele. Por causa disso, a divergência do campo, no fundo, quer dizer, eu sempre estou pensando isso, um campo vetorial
ele pode ser escrito como sendo o gradiente de um escalar mais o rotacional de um vetor, cuja divergência é nula. Então, para conhecer esse escalar, na verdade, eu preciso conhecer a divergência de A. E para conhecer esse vetor, eu preciso, na verdade, conhecer o rotacional de A. Quem conhece o rotacional de A, conhece, na verdade, o vetor W, que está aqui. Então, é nesse sentido que eu decomponho o campo. Então, o campo vetorial ele tem duas componentes. Essa componente aqui, ela é a componente do gradiente. E essa componente aqui é a componente do rotacional. Vamos passar isso aqui para o espaço de Fourier. Quando a gente faz a transformada de Fourier, né, usar aqui a nossa convenção que nós vamos adotar, bom, sei que todo mundo já viu, vamos um pouco para apagar aqui, eu escrevi tudo. Então, vamos pegar a transformada de Fourier, quando eu pegar. Então, a nossa convenção de transformada de Fourier vai ser essa. Vamos escrever uma função f de x, vou colocar assim, vai ser integral d3k sobre 2π a terceira, a transformada de Fourier da função é a menos i capa x. Então, isso para nós aqui é a transformada de Fourier, é a relação entre uma função e a sua transformada de Fourier. Aqui a gente vai fazer o contrário, a gente vai poder escrever, então, f tilde k, a integral de 3x, do f de x, é a capa x. Acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Porque, na verdade, o que a gente usa aí é que a integral de d3k sobre 2π a terceira exponencial de f elevado a i capa x igual a delta x. A gente está adotando essas convenções aqui para transformadas de Fourier, certo? Então, essa função aqui, eu escrevo no espaço de momento dessa forma. Claro, se eu inserir essa expressão aqui, aqui vai aparecer integral, se eu colocar isso aqui e aqui, eu tenho que obter que f de x é igual. Vamos usar essa expressão, isso aqui é a representação de Fourier da função delta de Dirac. Ou seja, a transformada de Fourier da função delta de Dirac é 1. Se isso aqui é o delta de Dirac, o f tilde é 1. Só essa expressão aqui, se for olhada à luz da primeira expressão, ela está me dizendo que essa função de x, a transformada de Fourier dela é 1. Aqui tanto faz ser mais ou menos. É menos, então é 1. Então, essa é a chamada representação de Fourier para a função delta de x, né? Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, se nós colocarmos essa expressão aqui, então se eu disser que f de x é a integral de Fourier da transformada de Fourier de f. Mas quem é a transformada de Fourier de f? Aqui já é x, essa coordenada x é a coordenada livre. Então tem que colocar aqui uma coordenada muda. D3y, f de y é aí ky. Isso aqui, estou usando aqui, isso aqui é o meu f tilde k. Usando aqui. Só que eu não estou botando x, porque o x já está aqui. Então, eu tenho que colocar uma coordenada muda. E aqui é elevado a menos i kx. Mas agora, essas duas exponenciais se juntam. Então, vai ficar exponencial de ky menos x. Aqui, ó. Beleza. Mas agora, essa integral aqui é só em k. Então esse y não tem nada a ver. Quando eu integrar em k essa função aqui, eu vou estar ganhando integral em d3k sobre 2π a terceira de e elevado a i k y menos x é justamente o delta de x menos y. Aí quando eu fizer a integral y que sobrou, eu vou ganhar f de x igual a f de x. Então é o teste de consistência, certo?
Então, essa é a nossa relação que nós usamos. A função, a sua transformada de Fourier, a transformada de Fourier e a função. Observem que aí tem uma questão de convenção. Tem gente que bota 2π 3 meios aqui e 2π 3 meios aqui. Simetriza. É uma questão de definição. Você pode botar 2π 3 meios aqui e 2π 3 meios aqui. A convenção mais adotada em teoria de campo, normalmente a gente joga o 2π terceira na representação de Fourier. A gente joga o 2π terceira nessa expressão e deixa essa assim 2π e usa, então, agora esse fato aqui é independente da convenção. Integral em d3k de E a mais ou menos I kx, tanto faz ser mais como menos, porque a função delta é par, isso aqui é 2π terceira delta de x. Então essa é a expressão verdadeira. O que eu faço? Eu jogo esse 2π aqui para baixo. Então é isso, estamos usando isso. Então, essa vai ser a nossa convenção para transformar para as representações de Fourier e para as integrais de Fourier de uma integral de Fourier de uma certa função. Legal? Vamos lá. Então, vamos olhar essa equação aqui à luz da transformada de Fourier. Se eu pegar essa, vamos escrever então, vamos escrever a transformada de Fourier dessa expressão aqui. Então, desse lado esquerdo eu botei integral em d3k de 2π terceira, transformada de Fourier, meu vetor, tá? É a menos I kx. Então, isso aqui é a transformada de Fourier dessa função vetorial. Agora vamos escrever aqui menos gradiente de S. Vamos escrever a representação de Fourier de S. D3k sobre 2π terceira S tilde de k é a menos I kx. Não é? Pois não. Você não tem que fazer a transformada de Fourier do operador também? Vamos fazer. Mas a gente faz depois, porque você vai fazer a transformada de Fourier da função. Agora você vai ver como é que o operador vai atuar na transformada de Fourier. Vamos fazer isso já. Vamos transformar, primeiro vamos escrever só a representação de Fourier de cada função. Isso aqui é o rotacional de W. Então, integral, vamos transformar W. Tem a representação de Fourier do W. Integral, 2π terceira, d3k sobre 2π terceira, transformada de Fourier do W é a menos I kx. Então vamos agora atender ali o Carlos Eduardo que já está reclamando aí. O que eu vou fazer? Primeiro, substituir cada função pela sua representação em termos de integral de Fourier. Agora os operadores vão atuar. Como é que o gradiente atua aqui? O gradiente, aqui não tem nada que dependa de x, nem aqui. Então esse gradiente ele transita direto aqui. Como é que é o gradiente de uma exponencial? É exponencial vezes o gradiente do expoente. Então, o gradiente. Então, eu vou para quem está copiando, copia primeiro que eu vou mexer na forma, eu vou mexer na expressão, eu vou apagar em cima. Tá? Então, quem está assistindo a aula em casa tem um tempinho ainda de tomar um copinho d'água. Vamos lá, posso começar já a adulterar? Pode? Então, vamos lá. Como é que atua? Como é que é o gradiente da exponencial? É menos IK. Esse, menos o gradiente sai, o gradiente vai atuar aqui. Então, ele vai manter a exponencial, mas ele vai produzir aqui um IK, que é a menos I kx. Ele mantém a exponencial, tá? Eu estou usando esse fato aqui. Gradiente de a menos I kx, derivada da exponencial, é a própria exponencial. Essa da cadeia. Agora eu derivo o expoente. O gradiente disso aqui é menos I. Então foi o que eu fiz. Eu tinha um sinal menos gradiente de S, que comeu aquele menos, então ficou isso aqui. E a mesma coisa aqui. Quem é o rotacional de menos I kx? É o rotacional. Vem para cá, deixa eu apagar isso aqui. Então o rotacional vai atuar aqui. Opa, desculpa. Rotacional de uma vetor vezes uma função, que é uma função escalar.
Como é que é o rotacional de um vetor vezes uma função? É o rotacional do vetor vezes a função mais a função menos a função vetorial gradiente do escalar. Então tá, tem sinal menos aqui. Então, como esse objeto aqui não depende de x, o rotacional dele é zero, então esse pedaço não tem. Então, o rotacional disso tudo aqui vai ser menos W tilde K vezes o gradiente da exponencial. Mas o gradiente da exponencial é a própria exponencial, né? Vezes menos K. Então, no final do dia, isso vai dar mais IK. Isso. Acabou lá. Por que o rotacional? Já vou fazer já. Não, só por que. O que foi zero? É, porque olha só, estou tirando. Vamos botar aqui, então eu quero fazer. Vou repetir aqui também, não tem problema. Olha só. Só vou botar aqui, a gente tinha isso aqui, ó. Certo? Então eu preciso tirar o rotacional desse vetor vezes essa função escalar. O rotacional de um vetor vezes uma função é o rotacional do vetor vezes a função menos o vetor vetorial gradiente da função. Como aquele é rotacional nas coordenadas x, e o w tio só depende de k e não depende de x, o rotacional do w é zero. O w está fazendo o papel do f. Então o primeiro termo é zero. Então vai sobrar para nós menos f vezes o gradiente da exponencial. Que é isso aqui. Então, Tem um vetorial aí, né? isso aí, cada vetorial sai daqui. Essa exponencial, vamos botar. Tem um vetorial aí entre o W de K e o exponencial. Exatamente, vai ficar I, W de K, W tilde de K, vetorial de K. Aqui, ó. W. Isso não cai, esqueci. W vetorial K. O I eu estou deixando aqui. Posso deixar aqui K, não vai. E aqui é exponencial. Então, se vocês olharem, a decomposição de Helmholtz no espaço de Fourier, como é que ela fica? Bota lá. Então, agora é só comparar o lado esquerdo com o lado direito. Integral em D3K sobre 2π terceira é um fator comum a todo mundo. A exponencial é um fator comum a todo mundo. Então, né, a transformada de Fourier, pelo teorema de Helmholtz, a transformada de Fourier do campo vetorial, ela vai ser IK vezes a transformada do escalar. Por que você está vendo o espaço de movimento? Vamos ver por quê, porque eu quero fazer a decomposição, eu quero mostrar para vocês a parte longitudinal e a parte transversa. E aí, mais I, vou botar menos I, capa vetorial. Então, o meu campo transformado de Fourier, ele tem uma parte que está ao longo do momento. Por que você pôs menos ali? Porque eu troquei a ordem do produto vetorial. Ah, Certo? Só por isso. Então, olha só, esse objeto aqui é uma componente de A que está ao longo da direção K, está ao longo do momento. Então, se meu A está, se meu A tem, se o K está aqui e o meu A está assim, eu tenho A de K. Isso aqui vamos dizer que seja o meu vetor K, seja esse vetor. Então, o meu A de K, ele vai ter uma componente ao longo do momento, que é essa componente aqui. Agora, isso aqui é ortogonal a K. Isso aqui é a componente do campo A ortogonal, se eu fizer o produto escalar disso aqui por K, dá zero. Então, esse pedaço aqui é a parte que é transversa. Ela é ortogonal, essa parte toda aqui, ela é ortogonal a K. E essa parte toda aqui, posso esquecer o I, é a parte que é paralela, ou
o vetor K. Então, quando eu decomponho um vetor, quer dizer, no espaço de Fourier, fica bem claro que aquele escalar S, ele é a componente longitudinal do campo. Ou seja, a componente do campo A que está ao longo do seu momento. E a parte vetorial W, ela forma a parte transversa. Quer dizer, aquele rotacional de W é isso aqui, que é a parte transversa no momento. Então, eu decomponho o campo vetorial numa parte que é longitudinal e numa parte que é transversa. Ou seja, a divergência de um campo, que no fundo é o S, o que é S? Vocês estão lembrando? S, no fundo, é a divergência. Nós calculamos lá agora. S é a integral em dx do divergente linha de A de x'. Então, isso aqui é a divergência de um campo, ela mede a sua parte longitudinal. E o rotacional de um campo mede a sua parte transversa. É esse tipo de resultado que eu queria mostrar para vocês, que fica mais evidente no espaço de Fourier do que no espaço de configuração. No espaço das coordenadas, não é tão óbvio que isso aqui esteja ao longo do momento. Mas quando a gente faz a transformada de Fourier, isso vira momento. Então, isso aqui vira um momento, um escalar. Então, isso aqui está na direção do K. E isso aqui fica K vetorial W. Então, isso aqui está ortogonal ao K. Então, isso aqui é longitudinal e isso aqui é transverso. Então, o teorema de Helmholtz, ele diz que todo campo vetorial pode ser decomposto numa parte longitudinal mais uma parte transversa. A sua parte longitudinal é um escalar e a sua parte transversa é um verdadeiro vetor. Então, é isso que a gente está dizendo. Agora, é claro, se um campo ele tem divergência nula, se o campo tiver divergência nula, essa é zero. Então, esse campo ele só tem rotacional. Então, ele é puramente transverso. Se um campo tiver rotacional nulo, o W é zero. Ele só tem gradiente. Então, ele é puramente longitudinal. Então, o campo vetorial, se ele for longitudinal, na verdade, ele está mascarando um escalar. Porque todo campo vetorial que tem rotacional nulo, ele é o gradiente de um escalar. Então, na verdade, se eu conheço um escalar, eu conheço o vetor. Eu não preciso saber 3 componentes, basta saber uma que eu tiro o gradiente, e tiro A. Então, um campo com rotacional nulo, na verdade, é um vetor, mas é um escalar disfarçado de vetor. Agora, um campo vetorial com divergência nula, não. Ele é um verdadeiro vetor. Só que ele tem 2 componentes, não 3. Porque se ele tem divergência nula, o S é zero, então sobra o W. Esse W tem divergência nula, então ele depende, ele é isso aqui, ó. Se a direção de movimento dele está aqui, a parte transversa dele é ortogonal a K. Então a parte transversa dele, ela mora no plano. Então o que acontece com a onda eletromagnética, né? Ela tem divergente no vácuo, a radiação no vácuo. Divergente de E é igual a zero, mas rotacional de E é igual a menos dV dt. Então se a divergente de E é zero, E tem que ser ortogonal a K. E a mesma coisa, divergente de B é zero, rotacional de B é μ0, ε0 dE dt. Então se o rotacional de B é zero, B também tem que estar nesse plano. Então nesse plano ficam E e B por causa dessa situação. Esse é o teorema de Helmholtz. Tá claro qual é o conteúdo dele? Então o que no fundo a gente está querendo saber é o que está dentro de um vetor. Então, dentro de um vetor mora um escalar e um vetor com 2 componentes. Então as 3 componentes. Então toda a informação de um vetor está codificada num escalar que é fruto da divergência do vetor, que é uma medida da divergência do vetor. E dentro de um vetor com 2 componentes, que aqui W tem divergência nula. Mas quem é que dá um W? É o rotacional de A. Tá claro o conceito? Então é 3 igual a 3. 3 igual a 1 mais 2, tá certo? Os 3 graus de liberdade estão aqui. Aqui eu tenho 1 grau de liberdade do escalar. E aqui eu tenho 2 graus de liberdade, porque esse vetor ele tem divergência nula. Então esse é um vetor transverso. Ele tem 2 componentes. Tá claro? Isso é a situação do espaço normal. 3 componentes. Vamos fazer isso agora no espaço do Minkowski. Nós já sabemos do espaço do Minkowski o suficiente. Agora, só mais uma coisinha. Talvez eu pudesse fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar essa relação aqui e fazer o seguinte. Vamos retomar essa relação aqui, no espaço de configurações ainda.
a gente, vamos voltar aqui agora. Mas é o seguinte, então lembrados do seguinte, então vocês estão lembrados dessa relação. Divergente de A, vou escrever aqui, ó. Divergente de A é igual a menos Laplaciano de S. Porque o divergente do rotacional é nulo. Então, a gente pode fazer isso aqui. S é menos 1 sobre Laplaciano divergente de A. Claro, isso é uma expressão simbólica, mas matematicamente a gente já sabe o que significa isso. O que é isso aqui? Nós já sabemos. O que é S de X? S de X é menos integral de d3x linha divergência linha do A x' sobre 4 aqui, módulo do x menos x. Nós temos feito isso. Essa expressão significa isso. Em que sentido? Vamos dizer que isso aqui é o seguinte: isso aqui é integral em d3x' de uma função aqui que eu vou chamar de g de x dentro de x' atuando divergente linha do A do x'. Esse x' é uma variável auxiliar, uma variável muda de integração. Então, quem é esse objeto aqui? Esse objeto aqui é menos 1 sobre 4π módulo de x menos x'. Estou escrevendo essa equação desse modo. Nós fizemos isso no início. E aí a gente sabe que esse g satisfaz a essa relação. Laplaciano de g de x menos x' dá o delta de x menos x'. Então, isso aqui é o que nós chamamos de função de Green do Laplaciano. Ou seja, é o objeto que inverte o Laplaciano. Isso aqui é uma relação funcional. No espaço das funções, o que faz o papel da identidade é o delta de Dirac. O delta de Dirac é o funcional. Se isso aqui fossem índices discretos, isso aqui seria uma matriz vezes outra matriz igual a identidade. Mas só que eu não estou no espaço de índices discretos, eu estou no espaço contínuo. Então o delta de Dirac, ele é a identidade no espaço funcional. Então aquela relação está me dizendo que o Laplaciano vezes g é igual a 1. Então, é por isso que a gente usa essa notação simbólica. Esse g de x menos x', na verdade a gente está chamando de 1 sobre o Laplaciano. É isso que a gente está fazendo. Na verdade, 1 sobre o Laplaciano. Então isso aqui, quando eu escrevo essa relação, ela está significando isso aqui. Então, tá aqui dentro, quando vocês olham para isso, implicitamente, está isso aqui. Então, essa relação, olhando assim, por que é dividir por Laplaciano? Dividir por Laplaciano é calcular a função de Green do Laplaciano, que eu sei. Então, a gente sabe calcular a função de Green. Vou deixar um exercício de tarefa de casa para você. Fazer um exercício de cálculo 1. Tarefinha 1 da aula de hoje. Calcular a função de Green para t dx para d2 dx2 e para d3 dx3. Então, como é que vocês vão calcular a função de Green da derivada? Quem é que inverte a derivada? Claro, a gente sabe que quem inverte a derivada, a operação inversa da derivada é a integração, mas eu não estou falando de uma operação inversa, eu estou falando disso aqui. Quer dizer, eu tenho que procurar uma função g de x menos x', uma variável só. De tal maneira que isso aqui me deu o delta de Dirac. Então, qual é a função cuja derivada dá o delta de Dirac? Então, vocês vão calcular a função de Green d dx. Depois vocês vão inverter o operador. Então, isso aqui significa que eu posso escrever essa relação. Se eu souber que d dx de uma certa função f de x é uma certa função g de x, eu posso escrever que f de x é 1 sobre d dx atuando em g de x. Ou seja, isso aqui é integral
dx' de g de x menos x', g de x'. Então, se eu souber que a derivada dessa função é essa, posso calcular essa função. Se eu souber quem é essa função de Green, quer dizer, se eu sei quem é a fonte, e eu sei quem é a função de Green, eu sei quem é a função. Então, isso aqui é um problema de uma dimensão. A derivada de um campo é uma densidade. Quem é o campo? É a integral da densidade. Só que em 3 dimensões, isso aqui é 1 sobre 4π módulo de x menos x'. Em uma dimensão, quem é isso aqui? Se eu quero que seja. Quem é a função de Green em uma dimensão? Ou seja, quem é o potencial de uma carga em uma dimensão? Se o meu mundo fosse uma linha, como é que seria o potencial de uma carga na origem? Esse aqui é o problema físico que está em jogo. Então, tarefa 1 vai ser calcular a função de Green para a derivada. Calcular a função de Green para a derivada segunda e calcular a função de Green para a derivada terceira. Tarefa 2. Suponhamos que esteja no mundo de 2 dimensões. Aqui nós calculamos o laplaciano, a função de Green do laplaciano em 3 dimensões. Eu vou querer que vocês façam agora, que vocês calculem o laplaciano da função de Green, 2 dimensões, x menos x', y menos y'. Isso aqui vai dar delta de x menos x', delta de y menos y'. Ou seja, esse laplaciano aqui é d2 de x2 mais d2 de y. Então, quem é a função de Green do laplaciano no plano? Em 3 dimensões é 1 sobre 4π módulo de x menos x'. Então, no fundo, calcular a função de Green do laplaciano é calcular o campo de uma carga. O problema, a interpretação física é essa aqui. Tá, estou só colorindo essas coisas aqui, porque o que eu quero falar é isso aqui. Vamos escrever então. Então nós já sabemos, então eu vou adotar essa anotação aqui. Então, quando eu escrever isso aqui, nós vamos apurar isso aqui um pouquinho melhor. Vou falar melhor sobre funções de Green. Mas eu estou mostrando para vocês já que vocês já podem calcular a função de Green de operadores, tá certo? Basta saber, quer dizer, a função dada num operador qualquer, na coordenada x, a função de Green dele é um objeto x menos, que depende de x menos x', que dá aqui no final do dia o delta de x menos x'. Pode ser que está em n dimensões, então delta n. Então estou em n dimensões, esse operador está em n dimensões. Certo? Então eu vou dar um exercício na tarefa 3, uma tarefa mais árdua. Acho que é simples, não é difícil, mas também não é trivial. Que é calcular suponha que eu esteja no mundo de 4 dimensões euclidianas. Então eu tenho meu operador laplaciano, ele é d2 dx2 mais d2 dy2 mais d2 dz2 mais d2 dw2. Então eu quero que vocês calculem a função de Green do laplaciano. Laplaciano de g de x menos x'. Então, quando eu coloco x, significa que é um vetor que tem coordenadas x, y, z e w. Então, isso aqui é x menos x', y menos y', z menos z', w menos w'. Isso aqui vai ter que ser a função delta de Dirac em 4 dimensões de x menos x. Então, eu quero que vocês construam o laplaciano desse operador também, certo? Já podem fazer, tá? Não precisa nem consultar livro, pode, se quiser fazer agora, já pode fazer. Dá para fazer, só pensar um pouquinho, tá? Então lá, isso é importante mexer. Essas coisas são muito importantes mexer, porque isso aí é a essência da eletromagnetismo. Olhando a função de Green, é que a gente vai saber como é que os objetos se propagam. Então, a função de Green de um operador, ela diz como é que esse operador gera uma física. Porque o que é que isso aqui está dizendo, né? Se eu conheço isso aqui, significa o seguinte: se eu conheço a função de Green de um operador, significa que se esse operador atuar numa função, isso aqui, se eu tiver uma função, um objeto, um campo, que satisfaça essa equação com uma fonte, se eu conhecer a função de Green, significa que eu, no fundo, conheço a função. A função é a integral da função de Green vezes a fonte. Então, se eu conheço a fonte e conheço a função de Green, eu sei como é que essa fonte gera uma perturbação. Quem é o campo gerado por isso aqui? Então, eu boto uma carga
aqui, ou uma certa fonte aqui, e quero saber como é que eu vou sentir o campo aqui. Quem vai transmitir o campo da fonte para o ponto de observação de prova, onde eu vou colocar a partícula de prova, é a função de Green. Essa relação está dizendo isso. Campo no ponto X vai ser a função de Green. Ela vai intermediar entre a fonte e o ponto de observação. Quem faz o transporte da informação é a função de Green, tá certo? Então, essa é a essência física dessa discussão. Nós vamos discutir isso melhor, mas eu já estou adiantando para vocês já irem sujando a mão, tá? Já irem metendo a mão nessas coisas assim. Vamos lá. Então vamos lá, vamos voltar isso aqui. Então vamos lá, menos gradiente. Então quem é S? Nós escrevemos lá aqui. Laplaciano, divergência de A é igual a menos Laplaciano de S. Então S é menos 1 sobre Laplaciano, divergência de A. Tá? Então, menos gradiente do S, que é menos 1 sobre Laplaciano, divergente do A. Vou botar aqui, imagem rotacional de A. Vamos manter isso aqui. Então, esse objeto aqui, ó, se vocês observarem bem, o que é isso aqui? Isso aqui é... Vamos pegar a componente I dessa equação. Então, aí essa é a componente dessa equação, tá aqui. Isso aqui, ó, esse menos com esse menos se cancela. Isso aqui é gradiente. A componente I do gradiente é dtx. Isso aqui é divergência de A. Então, isso aqui é dj a j, é a divergência de A. Sobre o Laplaciano. Estou escrevendo essa equação aqui em termos dos operadores, tá? Mais o rotacional. De nada, vamos colocar assim. Isso aqui. Então, se vocês observarem bem, a gente tem isso aqui, ó. Aí, vamos coletar isso aqui. Isso aqui é DI, dj, sobre Laplaciano a j. Mais divergência, essa aqui também. Isso aqui é componente I. Mais rotacional de W, componente I. Então, isso aqui, ó. Professor, você pode passar o nábula numa boa ali? Aonde? Tá ali 1 sobre nábula 2, né? Isso. Você pode entrar com DI numa boa? Por quê? Pensa. Putz, mas por quê? Você consegue pensar. Pensa na Bruna. Bom, aí vamos concentrar. Está a televisão aula abaixo do céu, pensando em você, esqueça de usa a ideia. Os caras diferentes, né? Que uma derivada normal e uma operador. Isso. Quando você tem dúvida sobre qual é o espaço que você usa para fazer operações além do espaço de coordenadas? Quando você está mal no espaço de coordenadas, você vai para qual espaço? No espaço dos momentos, o que seria o DI? Seria o K. O que seria o DJ? Seria o K. O KJ. O que seria o Laplaciano? Seria o módulo. De K ao quadrado. Então, no fundo, quando você passa o DI para cá, para lá, no fundo você está mexendo KI e KJ, você não faz isso com K. Estão contentes, sem erro nenhum? E Não, não é. tá, essa computação vale no espaço ou vale na outra transformada?
Carro é uma letra, entendeu? Com letra a gente não tem esse preconceito. Oi? Que carro é uma letra, com letra a gente não tem esse Exatamente. preconceito. Você vê como é que a gente é preconceituoso? A gente bota coisas na cabeça que não existem, né? Se você faz isso tão bem no espaço de movimento, né? É por isso que é bom a gente ter dois espaços, né? O que a gente não pode fazer, nenhum pode fazer no outro. A gente pensa que não pode fazer um, faz no outro, certo? Ah, entendeu? Esse é o que você chegar. Chegou lá, tá? Você me mostrou. Vai para ajuda, né? A gente tem que fazer isso, né? Ajuda aqui. Tá vendo aqui, ó? Tá claro? Não, tá claro. Viu aí direitinho? Então, o Saulo. Quer dizer, claro, eu fiz aqui uma, vamos dizer assim, uma certa suruba, uma certa maracutaia, né? O que eu fiz aqui? Eu tinha, na verdade, era isso. Não, tinha, na verdade, era isso. Aí, de repente, sem escrúpulo nenhum, eu boto isso. Mas, no fundo, você tem que pensar o que eu tinha na isso. Ó, 1 sobre K2, KI, KJ. K, J de K. Então, quer dizer, no espaço por meio são números, que eu manipulo à vontade. Então, é sentido. Sempre que vocês tiverem esse tipo de dúvida, às vezes, no espaço de configuração, faz, porque a transformada de Fourier, justamente, ela te leva para um espaço algébrico. O que é diferencial no espaço se torna algébrico do outro. E tirar a derivada no espaço é multiplicar por K no outro espaço. Tirar Laplaciano no espaço é multiplicar por K2 no outro espaço. Então, num espaço a coisa pode ser um operador local que faz limite d de x, de f de x mais dx menos f de x sobre delta x. No outro espaço, simplesmente você multiplica por K. Rayane, tudo bom? Tá claro? Então, olhem só, isso aqui não tem cara de uma matriz? Ó, um vetor, uma matriz, dois índices. Então eu posso pensar isso aqui da seguinte maneira: nós chamamos esse objeto aqui de ômega ij. E esse carinha aqui, eu vou chamar, vamos manter isso aqui desse modo, rotacional de W. Ela. Oi, fala. Esse J está em sombra, né? Oi? E soma, esse só. J vai de 1 a 3, isso mesmo. Perfeito. Dá uma trabalhadinha só no lado agora. Então trabalhamos bem no lado do S. Trabalhamos bem esse lado aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse rotacional de W, componente rotacional de W, componente. Então, da nossa análise, quando a gente fez essa decomposição, quem é o W? Rotacional de A é o rotacional do gradiente, que é 0. E o rotacional do rotacional de W. Então, nós temos o rotacional de A é igual ao rotacional do rotacional de W. Aí nós já sabemos, esse W, ele tem de ver, eu tenho que me lembrar que eu sempre faço confusão no sinalzinho. Como eu tiro o rotacional do rotacional, eu estou fazendo isso. Epsilon IJK, DJ, da componente K do rotacional, que é Epsilon KLM. Eu sempre troco o sinal, estou fazendo para checar o sinal. W. Então, esse é o rotacional do rotacional, a componente I do rotacional do rotacional. É IJK, DJ, componente K do rotacional de W, que é Epsilon KLM. Então, isso aqui dá delta de IL, delta de JM, menos delta de IM, delta de JL. Então, o primeiro termo da delta de IL, então fica em delta de JM. Então, fica DI, da divergência de W. E o segundo termo, o I, o J vira L, então fica menos o Laplaciano de W. Então, o rotacional do rotacional é o gradiente da divergência menos o Laplaciano. Isso aqui é o gradiente que eu tinha colocado antes. Gradiente da divergência menos o Laplaciano. Isso é o rotacional de A. Como a divergência de W é zero, nós tomamos W sempre divergência nula, então nós temos que o rotacional de A, vamos botar aqui o rotacional de A, então a gente tem que o W
é menos 1 sobre o laplaciano rotacional de A. Então, isso é o W. Certo? Então, vamos substituir isso aqui. Quem é o rotacional de W? O rotacional de W vai ser epsilon I J K DJ WK. Mas quem é o WK? Vou apagar isso aqui. Estou fazendo essa meia complicação porque eu quero chegar a uma expressão que vai simplificar a vida da gente para sempre. Então vamos complicar um pouquinho para chegar a um resultado que vai nos facilitar para o resto da vida mesmo. Então está aqui. WK está aqui. Menos 1 sobre o laplaciano rotacional de A, K, epsilon, K, Ln, dl, AM. Tá lá. Então, o que é esse rotacional de W? Componente I. Então, ficou epsilon JK, epsilon KLN. De novo, vai dar o delta de IL, delta de KN, menos delta de IN, delta de JN. Aí temos menos 1 sobre o laplaciano, vou deixar aqui, não tem na frente. Sem escrúpulos. Sem escrúpulos, isso aí, sem medo, sem culpa, né? DJ, igual um colega meu que trabalha com ele, professor da Rural, de Nova Velocidade. Sem medo de ser feliz. Vamos fazer essas operações aí sem medo de ser feliz. Né? Então tá lá, DJ, DL, aí. Substituiu o WK. Então, isso aqui ficou menos 1 sobre o laplaciano. E aí ficou delta de IL. Então, o L vira I e o K. Acho que eu já misturei, Pérez. I, J. K, W, J, tá certo. K, L, tá certo. Então, ficou delta de. Aqui não tem. Aqui é delta de IL, delta de JN. Menos delta de IL, delta de JL. Tá vendo? Então, delta de IL. Então, o L vira I, primeiro termo. Então, temos menos isso, aí o L vira I. E o J vira L. Então, fica DJJ. E o outro termo vai ficar mais 1 sobre o laplaciano, delta de IN, esse carinha aqui, ó, JL. JL, quando fizer delta de JL, vai ficar DJDL, o laplaciano. Cortou o laplaciano. E o AM, Vai cortar o vai cortar o laplaciano. é K2 sobre K2. É isso aí. E o AM é o AI. Então a gente chegou à conclusão do seguinte, que é outro homem hoje, né? Descobriu que passou por um caminho, né? Que isso é onde você achava que era estranho, né? Então ficou lá, o Laplaciano. Então isso aqui deu no fundo que AI menos DI DJ sobre Laplaciano AJ. Se eu agora substituo aquilo lá, eu estou mostrando que aí igual aí. Então, no fundo, eu estou mostrando que isso aqui é o seguinte. Isso aqui é o AI menos o ômega DJ. O que é isso? Tinha que ser, claro, tem que mostrar que aí igual aí. Se eu não chegasse aí, eu estava mal, né? Então, o que é esse objeto? Quando eu tenho um vetor, o que é isso aqui do vetor? Isso aqui não é a parte de divergência do vetor? Isso aqui não é a parte longitudinal do vetor? Né? Quando eu tiro do vetor a parte longitudinal dele, quando eu tenho um vetor, decomponho ele numa parte longitudinal ou momento, e numa parte transversa, eu decompus ele numa parte longitudinal e numa parte transversa. Aqui, ó. E esse vetor é isso aqui, mais isso aqui. Isso aqui é a parte longitudinal. O vetor menos a sua parte longitudinal menos a sua parte transversa. Então, isso que está aqui é a componente transversa do vetor. Então, essa relação está me dizendo isso. Quando eu pego um campo vetorial aí, eu posso decompor esse campo numa componente longitudinal mais uma componente transversa.
A componente longitudinal do campo é o operador ômega e J atuando no campo. E a parte transversa do campo é delta e J menos ômega e J atuando na J. Não é isso que está aqui, ó. Delta de J, a J dá o aí. Ômega e J vezes a J está aqui. Então, isso é a parte. E esse operador aqui, nós chamamos de θ e J. É o operador chamado transverso. Então, o teorema de Helmholtz deu origem a dois tipos de operadores muito interessantes que nós usamos para fazer decomposição de vetor. Isso vai ser importantíssimo para a gente saber decompor spin, isso é usado em gravização, nas equações de Einstein. Isso aí é uma técnica que vai agora mundo afora. Tá? Então, o que a gente está pegando? A gente mostrou o seguinte: sempre que eu tiver um vetor, eu posso decompor esse vetor esse operador. Se eu somar ômega com θ, não dá o delta? Olha. Ômega mais θ dá o delta. Então, isso aqui é a identidade. Então, eu estou simplesmente dizendo que aí é delta e JJ. Então, esse objeto atuando aqui, na parte transversa e longitudinal do I, e esse objeto atuando aqui, na parte transversa. Então, quando vocês tiverem um vetor e quiserem extrair desse vetor a parte longitudinal, contrai esse vetor com ômega e J. Quando quiser extrair a parte transversa, contrai esse vetor com θ e J. E aí vocês podem mostrar o seguinte: esse cálculo aqui é uma tarefa fácil de vocês fazerem. Vocês podem mostrar que ômega e J vezes ômega JK dá ômega e K. Do ponto de vista matricial, isso aqui significa que ômega 2 é igual a ômega. Ou seja, isso é um chamado operador idempotente. O seu quadrado é igual a ele mesmo. Todo operador cujo quadrado é igual a ele mesmo, álgebra linear nós conhecemos, é chamado o operador de projeção. Se eu pegar o operador θ, façam isso, então isso aqui vai ser a tarefa número o quê? 4. θ e J vezes θ JK dá θ e K. θ2 igual a θ. Tá? E se eu pegar ômega e J multiplicar por θ JK, dá 0. E se eu pegar θ e J e multiplicar por ômega JK, também dá 0. Então, θ e ômega são dois operadores ortogonais, mas ambos são idempotentes. Quadrado de ômega é ômega, quadrado de θ é θ, e ômega θ é 0, θ ômega é 0. Então, significa que são dois operadores que projetam em dois espaços ortogonais, como deveria ser. Porque ômega projeta ao longo da direção de movimento e θ projeta ao longo da direção ortogonal do movimento. Essa aqui é a história, né? Então, se eu tenho um vetor aqui, e se esse vetor tem momento K, então o ômega, ele projeta esse vetor aqui. E o θ projeta esse vetor nessa direção ortogonal K. Certo? Então, isso são chamados por operadores de projeção, longitudinal e transverso. Então, o teorema de Helmholtz está me dizendo que todo campo pode ser decomposto numa parte longitudinal e numa parte transversa. Eu vou colocar um remedinho só para aumentar um pouquinho, só para acabar. Pode pegar 5 minutinhos de intervalo.